Começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo, que sempre traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural, e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal, e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, dentistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace, e você pode acessar esse e outros episódios pelo canal oficial da Abrace no YouTube e também no Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo, ou ainda, se preferir, no site da Abrace. Anota aí, Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E hoje nós temos aqui um convidado muito especial para o nosso bate-papo, o Dr. Hudson Mourão Mesquita. Ele é médico, neurologista e atua em Brasília. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa Gotas de Esperança. Tudo bem com você? Tudo tranquilo, muito obrigado pelo convite. A gente é que agradece, doutor. Nós vamos, então, falar hoje sobre como é que a cannabis, os fitocannabinoides, podem ajudar pessoas dentro da sua área. Nós vamos abordar também, aproveitando o agosto laranja, sobre como que é o mês de conscientização da esclerose múltipla, como que os fitocannabinoides também podem ajudar nessa questão. Mas primeiramente eu queria que você, contasse pra gente como é que foi que você se interessou. Acredito que na sua graduação, quando você se formou médico, você não teve lá nas suas disciplinas uma matéria sobre sistema endocannabinoide. Eu não sei, acho que acredito que não, porque é tão novo. E aí, me conta, como que você começou a se interessar por prescrever cannabis? Bom, eu sou formado pela UERJ desde 1999. Então, realmente, nessa época, pouco era dito sobre o canabinoide. Eu lembro que na época da residência médica, era cogitado a utilização de derivados da cannabis para epilepsia de difícil controle. Na época, era muito mais artesanal do que era hoje, era uma pasta, lembrava a pasta de dente que você passava na região do dente do paciente, na região entre o lábio e a bochecha, para tentar controlar. E nesse dos primórdios da medicina canábica em neurologia, a gente começava a ver grandes melhoras, né? Então, epilepsias que o paciente tinha 20, 30 epilepsias por dia passaram a melhorar, melhorava a qualidade de vida tanto do paciente quanto dos seus cuidadores. Mas a gente observava também, porque por ser algo mais artesanal, era muito errático. Então, a pessoa usava uma pasta durante um determinado período, quando comprava outra, parecia que estava tomando um outro remédio. E agora, né, muito por conta da legislação e tudo, e uma participação importante da Abrace, a gente agora tem nisso uma certa segurança de fazer tratamentos a longo prazo, com mais certeza que você está dando o mesmo produto. Então, assim, ao longo da minha formação, eu vi isso,
né? Então, assim, eu posso dizer que dentro da neurologia, a cannabis ela debutou por conta da epilepsia, e hoje em dia ela é utilizada em várias áreas, né? As mais importantes, epilepsia de difícil controle, né? Os casos de dor, espasticidade e inflamação. Então, baseado nesses quatro termos, né, e principalmente na questão da homeostase do nosso sistema nervoso central, do nosso corpo, a gente pode pensar na utilização médica da cannabis para tratamento. Mas o meu interesse original pela questão da cannabis foi minha mãe, né? Hum, A minha mãe, ela evoluiu com uma doença chamada coriotistonia idiopática do idoso. É uma doença rara, é uma doença que lembra muito a Coreia de Huntington. A pessoa tem movimentos em todo o corpo, né? Vários movimentos anormais. E minha mãe estava indo para cadeira de rodas. E foi aí que eu comecei a estudar a questão de medicina canábica, principalmente com o professor Siddhartha Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E desde então, desde 2019, né, eu passei a prescrever e estudar a medicina canábica e aplicar nos meus pacientes. Foi aí então que eu conheci a Abraço, né? Então a minha mãe foi minha paciente zero, né, onde eu comecei a tratá-la, e através dela eu consigo, graças a Deus, hoje poder ajudar vários pacientes, né? Se não de forma definitiva, mas principalmente no alívio de determinados sintomas. Então, para falar da parte da neurologia, a questão da epilepsia de difícil controle, que foi o primeiro a utilização médica neurológica da utilização da cannabis. Então, assim, a gente tem que ver que a cannabis ela não é uma droga única. Ela vai entrando junto com outras medicações e vai permitindo com que eu consiga reduzir a polifarmácia. Reduzindo a polifarmácia, diminua os efeitos colaterais, né, que possa ter, além do efeito de redução da ansiedade, diminuição da espasticidade, eu consigo indiretamente melhorar a qualidade de vida desses pacientes com epilepsia. Aí a gente passa a pensar nas outras patologias. Dentro da neurologia hoje, as principais doenças neurológicas, a base dela é a inflamação. E como o sistema endocannabinoide ele atua na homeostase interna, veio como chave para fechadura, né? Então eu utilizo uma droga que tem os seus efeitos diretos e indiretos, que vão interferir direta ou indiretamente na fisiopatologia da doença. Então, aproveitando o gancho do agosto laranja, a esclerose múltipla é uma doença inflamatória cerebral. Ela pode se apresentar de três formas. A mais comum, que é a chamada surto-supressão. A pessoa ela tem um episódio, um surto, uma crise, que aparece subitamente um sinal neurológico, seja uma paralisia facial, uma fraqueza no braço, uma fraqueza na mão, uma dificuldade de enxergar no olho, e você detecta no exame de imagem, exame de unico, imagens que são sugestivas dessa patologia. A segunda forma é a secundariamente progressiva, em que esse surto-remissão ele diminui e a doença ela começa a evoluir lentamente, independente dos surtos, e a primariamente progressiva, que ela não apresenta mais surtos, ela vai evoluindo progressivamente a, a, os sinais e sintomas neurológicos de disfunção do sistema nervoso central. Então, a cannabis ela atua para esses pacientes muito para redução de espasticidade, modulação desse sistema de inflamação desregulado. É importante dizer que ela não é uma medicação bala de prata que vai curar a esclerose múltipla. Não. Ela é uma terapia adjuvante que vai melhorar a qualidade de vida do paciente e melhorar a sua abordagem. Então, ela vai fazer com que o paciente diminua a espasticidade, diminua a dor, diminua as reações inflamatórias e, em alguns casos, em alguns trabalhos, tem uma interferência até na evolução das crises, né?
Outro campo dentro da neurologia bastante importante na utilização da medicina canábica são dores crônicas. As dores crônicas, muitas vezes são difíceis, o paciente utiliza uma polifarmácia muito grande e com potenciais efeitos colaterais. Então, a introdução lenta e gradual do canabidiol, da planta, né? Eu prefiro utilizar mais a questão da planta do que a molécula isolada, propriamente dita, por conta do efeito comitiva, o efeito entourage. Porque a planta ela tem quase 200 terpenos, quase 200 fitocannabinoides dentro da própria planta. E eles agem sinergicamente para tentar ajudar e você utilizar uma dose menor da medicação. Então, isso é muito importante. Quando você está lidando com um paciente, você tem que saber qual que é o tipo da medicação que ele tá utilizando, se essa medicação ela é full spectrum, que foi essa que eu descrevi, que ela tem todos os efeitos da planta num determinado óleo, se ela é uma droga que tem só a partícula específica, né, seja ela CBD, seja ela THC, né? E é importante, porque às vezes o paciente ele migra de tratamento de um para outro e percebe, não, eu estou utilizando uma quantidade maior do medicamento do que eu utilizava antes com você. Aí você tem que saber como o medicamento ele foi feito, como que essa medicação ela foi extraída, né? E qual é a porcentagem que ela tem entre elas. Então, quando você absorve um paciente pela primeira vez, você atende ele, é importante esclarecer para ele que nem todo canabidiol sendo vendido é a mesma coisa. Não é igual uma aspirina que eu vou mudar de marca e ela vai ter praticamente o mesmo efeito. Então, você precisa saber todo o processo, você precisa saber como é feito, como é extraído, qual é a procedência, qual é o local, né? Para você saber se você está dando o mesmo medicamento seguro para o paciente. Então, ao longo desse período de 2019 para cá, eu posso dizer que na abordagem do paciente, esse foi um dos parâmetros principais de você orientar o paciente qual que seria o medicamento correto. E como que a gente tem que proceder? Não é eu vou trocar de uma marca de outra para outra que vai ser a mesma coisa, não. Né? E você entender para o paciente que não é, nem todo canabinoide eles são iguais. Né? Vai depender da proporção, vai depender do tipo da planta, da extração. Então, voltando para a questão da neurologia, sabendo que a planta, né, ela atua na questão da inflamação cerebral e boa parte das doenças neurológicas elas são uma neuroinflamação, o canabidiol ele tem um efeito a longo prazo de melhorar e ajudar esses pacientes. Então, a gente já falou da epilepsia, a gente falou da dor, a gente falou da inflamação, e pegando o gancho da minha mãe, dos movimentos anormais, né, você tem uma melhora muito grande. A doença da minha mãe ela é rara, mas a doença de Parkinson é uma doença muito comum, talvez é a doença neurodegenerativa que mais cresce em neurologia, ficando atrás somente da doença de Alzheimer. E a utilização do canabidiol como terapia adjuvante, ela diminui de cinesia, melhora a qualidade de vida para o paciente, altera a progressão, fazendo parte de um programa de mudança de estilo de vida associado. Porque, assim, é importante, e isso é uma queixa muito comum que a gente vê no consultório, que o paciente ele chega para nós buscando uma bala de prata, um medicamento que possa substituir, talvez, um medicamento alopático. Então, quando a gente chega que um medicamento ele vai ajudar, ele vai participar, mas no primeiro momento, e talvez durante por muito tempo, ele vai ser uma droga adjuvante, né? É o primeiro mito a ser orientado. Então, ela começa como droga adjuvante. Muitas vezes eu consigo tirar praticamente todas as medicações do paciente, mas nunca uma substituição direta. O paciente utilizando altas doses de medicamento, eu vou tirar. Não. A gente trabalha com a expectativa, então a expectativa é um remédio adjuvante, a gente não vai interferir na conduta que foi feita ao longo de todo esse período com o paciente, a gente vai atribuir também isso para ele, uma ferramenta de melhorar a qualidade de vida dele ao longo do prazo.
E a partir da evolução clínica que a gente for vendo, a gente vai tirando os remédios. E eu te falo, a gente consegue, na maioria das vezes, reduzir. Tenho outras experiências com outros pacientes, com outras patologias, como, por exemplo, a doença de Alzheimer, né? A utilização do canabidiol com a doença de Alzheimer, apesar de ter poucos trabalhos, né? Você tem alguns relatos, alguns pequenas revisões que mostram a utilização do canabidiol como um aditivo importante para a melhora da qualidade de vida dos pacientes com doença de Alzheimer. Outra patologia que a gente observa melhoras significativas é o autismo, o transtorno do espectro autista, né? Tem pacientes meus que a utilização da droga prescrita, né, orientada direitinho, melhora a socialização, né? Diminui a ansiedade, diminui a questão da fobia social, que é uma das queixas mais comuns nesse tipo de população, e você vai fazendo conforme a demanda. Na minha experiência com a medicina canábica, ela mudou um pouquinho, mudou não, ela me fez pensar uma forma como a gente vê medicina. Então, assim, a gente está muito acostumado, eu me formei numa época que a gente estava muito acostumado dos guidelines. Então, eu sigo isso assim, assim, assado, como se fosse receita de bolo. E a medicina canábica não, né? Assim como eu acredito com qualquer terapia, mas a medicina canábica particularmente me levou a pensar nisso. Você vai titulando e vendo a resposta daquele teu paciente e vai acompanhando, né? E como ele é, no caso do óleo da Abraça, né? Ele é um composto de praticamente toda a planta. Você fica, se você tiver essa mentalidade de guideline, essa mentalidade de estudo prospectivo, duplo cego, randomizado, tudo, você não consegue isolar uma única molécula. Então, imagina eu te dando uma medicação que ela tem 200 componentes ativos que vão atuar conjuntamente. Eu acho que isso é um dos entraves do óleo de canabidiol frente a uma terapia, uma monoterapia. Uhum. Né? Então, assim, é saber que grande parte das doenças elas são multifatoriais. E a busca pela bala de prata, muitas vezes, ela não é a via perfeita, né? A via, muitas vezes, é você melhorar o estilo de vida desse paciente, que está na base da maioria das doenças, iniciar uma suplementação adequada, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, fazer essa pessoa andar, né? Dormir bem, né? E o canabidiol, ele entra nisso, porque a gente está falando em homeostase. Você Uhum. adapta o paciente. Às vezes o paciente ele chega completamente inflamado. Você melhora o paciente com essa abordagem. Mais tarde o paciente vai falar para você: ah, não, eu melhorei uma dor que eu tinha de uma artrite. Eu melhorei uma dor que eu tinha um eczema na pele. Não é porque você usou um remédio para aquilo, é porque você diminuiu a inflamação desse paciente, você regulou a homeostase desse paciente, e o mais bonito da terapia canábica é que você tem o objetivo de você tratar uma patologia específica e você acaba melhorando a saúde do paciente como um todo, né? Então, essa é uma das coisas que eu mais admiro na abordagem da terapia canábica, é essa possibilidade de você tratar um paciente e ele depois vir: ah, doutor, eu tinha uma dor de cabeça e melhorei. Ah, eu tinha uma dificuldade de dormir e melhorei. Então, pensando num paciente com doença crônica, como a gente já falou isso anteriormente, isso é importante. Isso é importante ser relacionado, porque isso é qualidade de vida. E essa qualidade de vida, né, ela não fica só no paciente. A gente tem que pensar também nos cuidadores desses pacientes. Então, assim, você melhorando o humor desse paciente, você melhorando a socialização desse paciente, você diminuindo a dor desse paciente, você estabilizando a doença desse paciente, o cuidador também melhora, Com certeza. né? Então, é uma forma de você ver a medicina que ela está ganhando muita notoriedade agora, de você começar a ver cada paciente como um paciente diferente e não o mesmo, né, utilizado no guideline. Então, eu estou atendendo um paciente com Parkinson, o próximo paciente com Parkinson, talvez ele utilize a mesma droga, mas com uma quantidade diferente, com uma abordagem diferente, com uma terapia diferente, toda ela individualizada. Então, eu costumo dizer que agora a gente passou, ainda está
na questão da medicina baseada em evidência, e a gente está adentrando cada vez mais na medicina individualizada, em que cada paciente vai ter a sua particularidade. Tem paciente que vai se adaptar bem com determinada proporção de canabidiol, tem outros pacientes que não vão adaptar. A possibilidade de você ter efeitos muito bons com dose muito baixa de medicamento também é outra lógica que Uhum. para a medicina muda um pouquinho. Então, assim, se eu estou com muita dor, eu vou aumentar o remédio, né? É quase cartesiano você pensar assim. Na medicina canábica, às vezes, não. Né? Você entra com a medicação, às vezes ela sozinha, e você diminuindo as outras, você tem um efeito, às vezes, você aumentar rapidamente a dose do canabidiol. Então, eu vejo, às vezes, alguns pacientes com efeitos colaterais, principalmente sonolência ou alteração do sensório, é porque a pessoa ela pesa a mão no início, né, Uhum. na medicação. Então, assim, você tem que ter cuidado, iniciar devagarinho, sentir o paciente, ver quais são as outras medicações que podem fazer efeito. A metabolização do canabidiol, ela é via hepática, né? Uhum. Via o citocromo P450. Então, existem drogas que utilizam mesmo a via de eliminação. Então, ela pode atrapalhar a eliminação de algumas drogas, mas essa dificuldade pode permitir que eu utilize uma dose mais baixa de um determinado remédio. Então, e outras vias também que você pode utilizar. Então, eu falei da pasta logo no início, acho que não, Uhum. não existe ela mais. Existe o óleo, existe o spray, existe o creme, e cada vez mais está vindo outras Forma. alternativas, de você utilizar um paciente. Até para dor local no herpes, né? Eu já tive a oportunidade de tratar um paciente assim, utilizando o creme de cannabis no local da dor, com uma melhora significativa num paciente idoso, e que a polifarmácia tem que ser evitada a todo custo. Uhum. Então, é uma droga com poucos efeitos colaterais, né? Guardado, você saber direitinho como prescrever, né? É, é, e você consegue fazer com que as outras medicações que podem alterar essa questão da polifarmácia, você consegue diminuir. Excelente, doutor. E me diga uma coisa, como que é a receptividade dos pais ou das famílias dos seus pacientes? E qual que é a sua abordagem para mostrar para essa família, para esses pais ou filhos, depende do que for aí, a segurança desse remédio, desse óleo, desses derivados da cannabis? Olha, eu te falo que a dificuldade maior, às vezes, que eu vejo, é quando o paciente vem colocando todas as esperanças e todas as expectativas numa medicação. E a gente fala para ele que, na verdade, é uma droga adjuvante, é uma coisa que vai ajudar. Porque, às vezes, dependendo de onde a pessoa colheu a informação, ela vai ter aquele pensamento da bala de prata, né? Eu vou tomar o canabidiol e eu vou me livrar de todos os meus problemas que são mais complexos. E acaba abandonando a alopatia que segura, né, a doença. A gente não está falando de uma droga que vai substituir outra, mas sim uma grande aliada para isso. Então, essa desconstrução do poder quase de superdroga do canabidiol é a primeira abordagem. A segunda que eu vejo de dificuldade inicial é o preconceito que ainda existe, né? Principalmente na população mais idosa. Quando você vai explicar para a pessoa, não, vamos tentar agora uma terapia canábica para a pessoa com o objetivo de melhorar e tudo, costuma ter um pouco de resistência. Aí vai da tua capacidade de explicar, de fornecer, tanto fontes quanto artigos e trabalhos e tudo, para que a pessoa ela tenha a sua opinião própria a respeito disso. Então, no site da Abrace, que eu costumo recomendar, tem muito material legal, né? Muito material educativo, de fácil acesso, que a pessoa pode colher exatamente da fonte aquilo que você está fazendo, né? Aquilo que você está propondo. Então, quebrada essas resistências iniciais, vem a questão do uso da droga, né? Então, assim, aqui em Brasília, às vezes tem a questão assim, fulano de tal
lá do local tal, fornece o óleo. Mas, assim, a planta cannabis sativa é uma planta que ela suga do subsolo vários minerais e materiais. Então, o solo ele tem que ser cuidado, a espécie da planta tem que ser cuidada, tem que ter um farmacêutico, tem que ter uma orientação, você tem que ter toda uma legislação para isso. Aí você vai, compra um canabidiol de fundo de quintal, que é o, né? E a pessoa às vezes tem um efeito ruim. Você tem uma ideia, na Ucrânia, antes da guerra, a cannabis ela era utilizada para extrair a radioatividade em determinados solos. Acho que em Chernobyl também. Então, é uma planta que ela concentra muito aquilo que está no solo. E não é qualquer planta, né? Fala assim, essa planta é isso. Não, existem várias espécies de cannabis sativa e cada espécie vai ter uma proporção de THC, CBD e outros terpenos diferenciada. Então, por exemplo, no caso da Abrace, você tem uma linha de plantação que você sabe exatamente se eu chego, pego aquela planta, corto e extraio o óleo daquela planta que está naquele viveiro, eu tenho certeza que aquela planta ela vai me dar uma proporção adequada daquilo. É aí que vem a questão da farmacovigilância, de você Uhum. começar a pegar aquele material que você extrai do ponto de vista natural, você fazer uma espectroscopia e analisar. Olha, aquilo ali realmente tem, naquele lote realmente tem. E aquilo ali ser público, né? Eu posso ligar para o Sandro a qualquer momento e falar, Sandro, mostra para mim esse negócio desse lote desse paciente, que ele tomava uma medicação e de repente ele mudou. Né? O Sandro tem prontamente para mostrar o que a gente não tem em outros locais. Né? Uma vez conversando com ele, existe um termo farmacológico que é como se fosse uma espécie de bula, que são duas coisas importantes para quando você vai escolher qual medicamento canábico usar para esse paciente. Seria, primeiro, a aprovação da Anvisa, por um órgão regulatório, né, como tem na Abrace, e esse como se fosse uma espécie de bula, que Sim. diz, olha, esse lote tem isso, tem essas proporções, essas características, espectroscopias, você entender a planta do ponto de vista farmacológico, e você ter isso em fácil acesso. Porque eu nunca tive, mas porventura possa ter um paciente que teve alguma reação ruim com relação à cannabis. Eu tenho uma segurança que eu posso ir ao Sandro, pedir para ele a descrição e ele me dá, e é uma segurança tanto para o médico que está prescrevendo, quanto uma segurança para o paciente que está recebendo a medicação. Até em viagens, né? A minha mãe viajou recentemente para a Europa e foi completamente segura viajando por ser uma droga e um medicamento, com toda a legislação sendo cumprida, com todas as coisas, não tendo processos adicionais, né? Uhum. E isso para o paciente dá segurança, Com porque eles ficam com medo, né? O medo da minha mãe era na alfândega ser pego ela e ela ser taxada de traficante, né? certeza. Mas assim, com essa segurança, né, com essa segurança legal que a Brace fornece tanto para o médico quanto para o paciente, é importante também, porque a gente tem que dar para o paciente vida e possibilidade dele ter uma vida normal. Então, assim, é viajar, é ir para academia, é ir para o restaurante, sem ter medo de estar levando algo proibido, É, com né? certeza. Sim. Doutor, Hum. voltando aqui um pouco para a esclerose múltipla, queria que o senhor explicasse para a gente, quais são o que a esclerose múltipla causa na vida de uma pessoa e quais são os maiores desafios de pessoas com esclerose múltipla? O que Olha, que o que que acontece? Qual é o sintoma que aparece? a esclerose múltipla é uma doença que ela pega muita gente jovem. Em média, as pessoas são adultos jovens, 18, 20, 30 anos, que estão no auge da sua carreira, na sua vida social e tudo, e de repente vem uma doença de caráter súbito que leva a pessoa a ter uma deficiência. Então, ela pode perder temporariamente uma visão, ela pode perder temporariamente a acessibilidade ou a força de um membro, né? Uma dificuldade de falar, e isso comprometer a vida desse paciente.
E como é uma doença inflamatória, uma doença que vai vindo, ela vem com esses sintomas e associado a ela, a pessoa começa a ficar preocupada. Imagina, um garoto de 20 anos ou uma menina de 18 anos, de repente, para de mexer a perna, para de mexer um braço, ou tem dificuldade de falar, ou fica cega. Essa pessoa ela fica nervosa, ela fica ansiosa. A dificuldade de movimentar o braço, uma perna, às vezes gera espasticidade, tem dor. Então, assim, eu vou estar interferindo nesses parâmetros. Eu vou dar para essa pessoa uma droga que vai atuar na homeostase, né? Vai regular essa homeostase para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Então, o que que é essa qualidade de vida melhor? Levar ela para dormir bem, acordar bem, né? Ter um ciclo sono-vigília mais próximo do normal possível, reduzir o máximo que a gente conseguir a dor, a rigidez, a espasticidade, melhorar o humor desse paciente e reduzir, principalmente, uma coisa que vem junto com as doenças inflamatórias cerebrais, autoimunes, é a fadiga. Então, Hum. assim, você tem uma medicação que ela atua diretamente na história natural da doença, que são os imunomoduladores hoje para a esclerose múltipla. Mas você tem que ver que a qualidade de vida, às vezes, do paciente vai além de você atuar diretamente na via que causa a doença. Então, assim, uma coisa é você tratar e melhorar a imagem, melhorar os exames, mas e a vida do paciente? Então, Hum. o cannabis, assim como outras drogas, elas entram para tentar melhorar a qualidade de vida. Então, você chega para o paciente, você está dormindo melhor? Você está sem dor? A espasticidade diminuiu, né? Então, isso você dá para o paciente qualidade de vida. Então, quando você trata um paciente, é legal realmente você interferir na história natural da doença, de você ter isso. Mas e os outros comemorativos? Como é que fica a qualidade de vida desse paciente depois? A gente teve isso no Covid, Uhum. né? O paciente tinha o Covid, passou pela droga Covid, depois ele começa a evoluir com síndrome pós-Covid, que é Hum. outra coisa bastante comum no consultório de neurologia. E o que que essa síndrome pós-Covid tem na maioria das vezes? É aquele brain fog, a pessoa fica meio confusa, né? Com relação à questão dos seus pensamentos. A pressão começa a ter oscilações, ora sobe muito, ora desce muito. Começa a ter dificuldade de dormir, dificuldade de acordar, que é o ciclo sono-vigília. Começa a ter dores do nada, principalmente dores de cabeça, e parece que a pessoa tem várias doenças numa causa só, além da alteração de humor. E como a causa, né, da síndrome da Covid longa é uma doença inflamatória de baixo grau persistente, né, uma doença crônica, o canabidiol ele atua nisso. Porque diferente de um anti-inflamatório ou de um corticoide que vai atuar diretamente na inflamação aguda, o canabidiol ele vai atuar lentamente, principalmente nessas inflamações crônicas de baixo grau, que é um dos efeitos a longo prazo muito interessantes da terapia canábica, que aí sim você começa a pensar numa interferência, numa ajuda indireta na própria história natural da doença. Doutor, e pensando em contraindicações, para quem você não prescreve cannabis, qual o tipo de situação ou de doença que você acha que é inviável? Bom, primeiro, são daquelas pessoas que chegam e falam que querem tomar cannabis por simplesmente tomar cannabis, né? Então, Hum. assim, é importante que a pessoa ela entenda que o canabidiol é ela faz parte da nossa farmacopeia. Então, ela é um item da nossa prescrição, né, Uhum. que pode ser utilizada a qualquer momento. Mas, em termos de efeitos colaterais maiores, eu vejo na escolha do canabidiol. Então, por exemplo, aqueles pacientes que têm alucinação, que têm dificuldade da memória, eu vou tentar evitar o máximo possível componentes do óleo de cannabis que tenha THC. Aí eu vou tentar reduzir as doses do THC e dando preferência para uma que tem um predomínio de CBD. Não é que esse de não ter, não é que não tenha THC, ele vai ter, mas ele vai ter em condições menores, porque isso é até bom, porque a Uhum. quantidade maior do THC é que muitas vezes está associada com eventos psicóticos, com alteração do sensório, né?
que as pessoas às vezes se queixam muito, mas tudo está na escolha do medicamento. A escolha do medicamento ela tem que estar atrelada àquilo que você está vendo, aos exames do paciente, né? E às reações. Uma reação muito atípica, mas eu tive já semana passada, foi diarreia, Olha. né? O paciente começa a utilizar a medicação e passa a ter diarreia. É aquilo assim, tá, conseguiu ter a diarreia, mas qual foi a dose? Vamos reduzir, vamos esperar um pouquinho e evoluir, se necessário, um pouco mais tarde. Não precisa ter pressa, né? Não precisa ter. Lembrando que é uma droga que vai atuar na homeostase, ela vai atuar lentamente no processo da doença. Então, assim, eu tenho muito cuidado como eu prescrever. Então, assim, tem um paciente com dor crônica e tudo, mas ele está com alteração no sensório. Ele está começando a ver coisas, começando a ver gente, começando a ver bicho, alucinações visuais, alucinações auditivas. Eu tenho que evitar a todo custo utilizar o THC. Mas Uhum. eu posso utilizar, por exemplo, o CBD. Uhum. Então, assim, no contexto, às vezes até neuropsiquiátrico, um dos pacientes seria a própria transtorno de personalidade bipolar ou esquizofrenia, em que a utilização do THC deveria ser pensada com muito critério, né? Ou não prescrita, porque às vezes pode desencadear sintomas maiores. Mas, por exemplo, o CBD, entre uma crise maníaca ou outra, ela diminui a inflamação cerebral. Lembrando mais uma vez, boa parte Uhum. das doenças neurológicas e psiquiátricas, a base dessa doença é uma inflamação. É um distúrbio na homeostase, né, do cérebro com relação ao corpo e ao ambiente. Maravilha, doutor. A gente chegou aqui ao final do nosso episódio. Queria te agradecer de coração sua participação, compartilhar seu conhecimento, seu tempo conosco, para que mais pessoas possam, usufruir dessas informações, desses conteúdos bons, e pedir para você deixar seu recado, sua mensagem, se despedir. Muito obrigado, obrigado pelo convite. E a minha mensagem, assim como eu comecei com a questão da minha mãe, você nunca aceitar uma coisa negativa logo de cara. Então, aquela coisa, determinada doença não tem cura, não tem cura por enquanto. Determinada doença não tem tratamento, mas eu tenho como melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Eu acho que é assim que a gente tem que lidar, né? É assim que a gente tem que ter o nosso pensamento. E as coisas estão evoluindo muito bem. E colocar um paciente como o centro da nossa atenção, objetivando principalmente a questão da qualidade de vida para ele e para a família. Uhum. Perfeito, doutor, maravilha, viu. Bom, então é isso. Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no canal oficial da Abrace no YouTube e também no Spotify. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá.